Eu me chamo Alaides Terezinha Dias da Costa, tenho 37 anos, sou oriunda do Quilombo de Casca, no município de Mostardas. O quilombo do qual eu faço parte, ele teve o início da titulação das suas terras no ano de 2003, sendo o primeiro quilombo rural do estado do Rio Grande do Sul a chegar a alcançar a ter o título das suas terras, embora tenha sido parcial. Até hoje a gente ainda vive essa para tentar que se tenha uma legalização de todo o território do quilombo. Eu sou filha do senhor José Luiz Neto da Costa, já falecido. O meu pai, ele era analfabeto. E o motivo do meu pai ser analfabeto é que ele e o irmão dele mais velho, o meu tio Antônio, eles precisavam, quando era temporada de trabalhar nas lavouras, eles precisavam abandonar a escola para ir trabalhar nas lavouras de arroz, que naquela época todo o trabalho era feito manual, não havia máquinas, era feito com foice e facão. Então, meu pai e meu tio, eles precisavam ir trabalhar com meu avô para sustentar os irmãos. Então, toda vez eles iniciavam o ano letivo e precisavam sair da escola para conseguir alimentar os irmãos. E a minha mãe, ela estudou até a quinta série. Eu não sei como é que se designava na época, mas o que seria o quinto ano, nos anos 60, nos anos 70, quando ela era estudante. E o sonho dela também era ser professora. Minha mãe tinha o sonho de ser professora de matemática. Mas como ela, para realizar essa vontade, ela teria que estudar num internato de freiras em Taquara, então minha avó não deixou. Então a minha mãe sempre fala que tinha essa vontade de ter seguido estudando. Como o foco dessa aula do curso é sobre os processos de educação e a relevância das cotas, eu sendo que a minha vida escolar iniciou no ano de 1990. Eu tinha 6 anos de idade, caminhava 2 quilômetros com a minha mãe para chegar até a escola, e depois a minha mãe me levava de manhã e me buscava ao meio-dia. Assim iniciou minha vida escolar. Numa escola que faz parte do Quilombo, uma escola rural, multisseriado. Então estudávamos primeira série, terceira e quinta série juntos, segunda e quarta série em outra sala. A merendeira era uma senhora da nossa comunidade também, que levava de casa os materiais para fazer a merenda. Então a nossa merenda era sopões de osso de gado, batata doce, aipim, verdura. Nossa alimentação escolar era completamente diferente da alimentação que eu percebo nas escolas hoje. Era algo realmente proveniente da nossa cultura. Então, estudei nessa escola até a quinta série e parti para a escola maior que havia próximo da minha casa, que ia até a oitava série. Estou falando em série porque era assim que era dividido a educação naquela época, né? Não era em anos como é hoje, eram séries. Então, cheguei lá na sexta série e já me senti um tanto deslocada. Não eram os mesmos costumes, a maioria das crianças eram brancas, dos alunos eram brancos, os professores também. Não que na minha outra escola a professora fosse negra, mas a professora fazia parte da comunidade. Ela tinha vindo de fora há muitos anos, mas morava lá e era uma vizinha para nós. Chegando então na sexta série, já tive meu primeiro baque foi no meu primeiro dia de aula. A professora de matemática me colocou de castigo, coisa que nunca tinha me acontecido na minha outra escola. E assim eu fui tendo um choque de realidade. Fui percebendo que eu estava vivendo uma realidade na qual eu era tida como diferente.
nesse primeiro ano também ganhei um apelido muito discutível. Por causa do meu cabelo, os meus colegas me chamavam de Capitão Caverna, levei esse apelido por muitos anos. Nos meus primeiros anos eu discutia, brigava por causa desse apelido, mas depois decidi deixar como estava e me afastar. Então, eu passei a ter um grupo de amigos bem restrito. Eu acho que deve ser algo comum quando a gente fala em educação de crianças, jovens negros, essa coisa dos grupos restritos, né. Então, concluí, meu minha o meu, primeiro grau, nessa escola, sempre seguindo a mesma turma, os mesmos alunos. Fomos para o ensino médio. Para fazer o ensino médio, então eu tinha que pegar um ônibus em frente à minha casa, 11h30 da manhã, chegava na cidade 12h45, estudava até às 5 horas, pegava o ônibus, chegava em casa de volta 19h. Assim foram os meus 3 anos de ensino médio. Também bastante dificultoso. Na cidade tinha uma diferenciação maior ainda, porque além de ser preto, era preto do interior, preto de casca. E a minha comunidade no município, ela sempre foi muito, sofria muito preconceito, né, sempre falavam assim: "Ah, os pretos da casca", era algo, assim, depreciativo. Concluí meu ensino médio, eu tinha 16 anos, 17 anos, quando eu concluí meu ensino médio, e aí eu tinha muita vontade de fazer uma universidade, ter um curso superior. Então, eu comecei a pedir muito para o meu pai e para minha mãe que eles me deixassem ir trabalhar em Porto Alegre, né. Porque assim eu pensava eu conseguiria pagar um curso e formar professora, que era a minha vontade desde sempre. Então, o tio conseguiu para mim em Porto Alegre um emprego como empregada doméstica na casa de um casal de idosos. Eu fui trabalhar lá. O senhor era descendente de alemães, a senhora era italiana, tinha vindo para o Brasil com 4 anos de idade. Ela sempre me contava essa história. Em seguida que eu fui trabalhar lá, seu Leonel, que era o meu patrão muito querido, então como eu não ele faleceu em seguida que eu fui trabalhar lá. Mas nesse, meio tempo, como eu, muito do interior, eu não conhecia nada, eu só tinha ido a Porto Alegre 2 vezes com excursão de escola, então o seu Leonel, tudo quanto era lugar que eu precisava ir, seu Leonel me levava. Me levava na rodoviária para eu pegar o ônibus e ir para casa, ia à rodoviária me pegar, era uma pessoa muito querida, o seu Leonel. Em compensação, dona Carmena, que era a esposa dele, com quem depois eu ainda trabalhei mais 3 anos e meio, eh, ela, quando se referia, falava de mim para alguém que ia visitá-la, alguma coisa assim, ela sempre falava em italiano. E eu achava isso, estranho, né, se eu estava falando sobre mim, porque eu não poderia entender o que ela me dizia, o que ela falava, né. Então um dia a neta dela me falou que ela usava um apelido bem depreciativo para falar de mim. Por isso ela então falava em italiano para eu não entender. E eu segui trabalhando lá, né, eu não tinha uma consciência, assim, muito grande do que era você ter, meios de se impor numa relação de trabalho. Para mim uma relação de trabalho, ela funcionava assim, o patrão manda, o empregado obedece, foi assim que eu fui educada, né. E, foi uma educação, assim, bastante rígida. Então, nesses 3 anos e meio que eu trabalhei com a dona Carmena, eu fiz cursinhos, fiz curso de informática, fiz, cursinhos pré-vestibular, que era o vestibular que existia na época. Eu passei em 3 vestibulares, eu iniciei meus estudos 2 vezes,
e eu tive que parar. Uma certa vez né, a própria dona Carmena estudava à noite, né, já estava fazendo licenciatura em História na UBRA. Saía de Porto Alegre, pegava um ônibus até o centro, pegava um trem até Canoas, daí depois fazia o percurso de volta, chegava de volta lá em Porto Alegre, no trabalho, 00:30, 1h. E a dona Carmena começou a criar empecilhos, assim, para eu poder ir estudar. Sempre inventava alguma coisa para fazer próximo da hora de eu ter que sair, começou a reclamar do meu trabalho, e aí eu fui ficando, assim, desmotivada e desisti. Nesse meio tempo, possivelmente 2001, 2002, um dos senhores que trabalha no Iacorec, eu trabalho com comunidades quilombolas, estava na minha comunidade e eu querendo muito estudar, então minha mãe falou com ele que eu gostaria muito de estudar e não tinha condições, e ele pediu que eu fosse conversar com ele, né. E então ele me deu a ideia de escrever uma carta para o MEC contando a minha história, a minha vontade de estudar e pedindo a possibilidade de receber uma bolsa em uma universidade, alguma coisa assim. E um bom tempo depois eu recebi uma resposta do MEC, e foi uma completa negativa dizendo que eles não trabalhavam com cotas e nem qualquer tipo de bolsa direcionado. Então, foi um baque para mim, eu fiquei muito, assim, decepcionada e fui perdendo o gosto, assim, desisti. Depois fui trabalhar como costureira, fui trabalhar como babá. E em 2012, aí já tendo o Enem e tudo mais, eu fui incentivada, eh, a fazer a prova do Enem. Fui, assim, bem empurrada, fui um pouco contrariada, fiz a prova, me saí bem e tinha muita vontade de realizar meu sonho de ser professora de história. E naquele ano, foi o primeiro ano que teve as vagas específicas para estudantes quilombolas na FURG também. E minha mãe falou sobre elas comigo. Só que eu falei: "Não, mãe, eu não quero trabalhando muito". Eu tinha conseguido com a minha irmã, nossa casa na cidade de Cachoeirinha, nós eu tinha um trabalho, trabalhava ainda de doméstica, eu me sentia bem onde eu estava. Então eu falei para minha mãe: Não, eu não". Eu já tinha perdido meu pai, né, que eu perdi meu pai em 2011, e aí depois que eu comecei a pensar mais sobre, eh, que tipo de vida eu queria ter dali para frente, né. Se eu queria continuar sendo empregada doméstica, ou se eu queria, eh, perseverar em algo que eu quisesse muito. Era uma coisa que sempre me dividia. Então quando a mãe me falou sobre as vagas, eu acho que foi a professora Cassiane que foi na comunidade e falou em uma reunião, eu disse para minha mãe: Não mãe, eu não vou, querer fazer essa prova, porque eu não quero me mudar para Rio Grande. Rio Grande o que eu vou fazer em Rio Grande? Até eu conseguir um emprego em Rio Grande, eu não vou conseguir". Tá bem, aí não fiz. Quando, saiu o resultado da prova do Enem naquele ano e eu vi que tinha tido uma nota muito boa, eu fiz, mais de 620 pontos, então eu pensei: "Nossa, é minha oportunidade de fazer minha graduação em licenciatura em história. Vou conseguir". Então, abri a pá a página, do Sisu e fui ver onde haviam vagas em Universidade Federal no Rio Grande do Sul para licenciatura em história. E o único lugar que tinha essa vaga era em Rio Grande. Iniciou-se o dilema. Como eu pensava, eu queria uma universidade próxima à região metropolitana que eu pudesse me manter na minha casa. Então eu pensei: "Bom, não tem jeito, se veio essa oportunidade uma vez e eu não quis, e ela surgiu de novo por outro meio, então é por aí, é a minha oportunidade". Pedi demissão do meu trabalho,
deixei minha casa só com a minha irmã, a nossa casa, né, dividimos as coisas e ficou com ela, e vim para Rio Grande fazer a universidade com um total de R$ 800 para passar 4 anos, uma mala na mão, nenhum lugar para ficar. Vim, eu até hoje eu penso: "O que coisa, não? Que poderia dizer que maluquice, mas prefiro dizer que coragem". Cheguei em Rio Grande, não conhecia, só conhecia uma pessoa que tinha que veio da minha comunidade e que tinha, passado para aquela vaga de história licenciatura para quilombolas que eu falei, e que ela não conseguiu concluir o semestre no curso, mas ela foi essencial para que eu conseguisse concluir no curso, porque como ela tinha vindo com uma vaga na casa do estudante, então ela me acolheu, 2 dias que eu não tinha onde ficar, ela me acolheu na casa do estudante, eu dormi, na sala, na casa que ela morava, e a partir dela, eu tive acesso à pró-reitoria de assuntos estudantis, fui lá, conversei com o professor Vilmar, que era o pró-reitor na época, conversei com a Daiane, que era a assessora dele, expliquei a minha situação e consegui minha vaga no alojamento provisório, o PIA, que eu também, até hoje, sempre falo, devo muito à Darlene também, a Darlene Torrada, porque se não fosse todo o trabalho da Darlene, eu não tinha tido possibilidade de concluir meu curso. Ah, eu agradeço aos professores também, a professora Adriana, que me deu minha primeira bolsa, depois a professora Carmen, com quem eu trabalhei muito e aprendi muito com ela. Meus m meus melhores anos foram os anos de PIBID na universidade. E com isso tudo, eu quero, eh, dizer a relevância, a importância que tem, eh, os programas de incentivo para que a gente que tem uma condição social, baixa, para gente que vem das ditas minorias, porque nós não somos minorias, nós podem, muitas vezes nós nos relegamos à condição de minoria, mas se a gente assumisse, realmente o poder que a gente tem, compreendesse, nós deixaríamos de ser minoria. Então, a relevância disso, eu considero até hoje, assim, um algo grandioso na minha vida, mas, mais do que na minha vida, poder ver as pessoas da minha família que vieram comemorar comigo a minha formatura, a alegria que elas sentiram, a felicidade no olhar de me ver, recebendo o meu canudo, foi por cada uma delas. Eu não fui a primeira pessoa na minha família ou na minha comunidade que teve a vontade de estudar. Mas eu fui a primeira que consegui concluir o meu curso. E nisso eu carreguei todos eles juntos, né. Hoje em dia, na minha comunidade, graças aos programas de cotas, eh, graças a às ações afirmativas para estudantes quilombolas, nós já temos, hã, 6 pessoas formadas com curso superior, eu e mais 5. Tem alunos, que formaram na Federal de Pelotas, na Federal do Rio Grande do Sul, e isso para nós é algo que há bem pouco tempo atrás, há 10 anos, a gente não, se alguém falasse sobre isso, nós não íamos levar a sério, porque tem uma pecha de que, quem é daquela comunidade, quem é de casca, não é inteligente. Isso é algo que, eh, infelizmente corre nas escolas por lá, né, de que nós somos atrasados intelectualmente. Infelizmente é isso que acontece. Bom, assim foi minha, trajetória de estudante. Quando eu concluí a minha graduação, em seguida entrei no mestrado. E como, tema da minha pesquisa de mestrado, eu decidi trabalhar com a história local, primeiramente, né,
porque eu, quis trabalhar com a escola naquela mesma que eu tinha estudado meus primeiros anos, a multisseriada, que ainda continua multisseriada, e por iniciativa de uma professora, foi criado um acervo de peças, que a própria comunidade levou. Então era assim, era tinha lá em casa uma enxada que não se usava mais, aí então, levaram para a escola, contou-se a história de quem era o dono daquela enxada, para as crianças foi explicado para que servia, então, assim se criou o acervo, que é bem variado, tem desde moedas até instrumentos de trabalho. E coisas, assim, bem peculiares até eu diria, que rendem em aula. Então eu quis, com a minha pesquisa de mestrado, pensar de que forma estava sendo utilizado esse acervo de peças pelas educadoras da escola, pelas professoras. De que maneira, estava sendo valorizada a comunidade na sala de aula, se estava sendo. E por meio dessa pesquisa, eu pude perceber que, embora tenha se passado tanto tempo, tenha se pensado políticas públicas que valorizem as comunidades quilombolas, suas histórias e trajetórias, embora hoje em dia se saiba que aquele local é um quilombo, porque quando eu era criança nós não sabíamos, era só uma comunidade. Nós não tínhamos esse entendimento, de que nós éramos, nós fazíamos parte de algo maior, né. Então, eu pude perceber com a minha pesquisa que mesmo com tudo isso, ainda falta, por meio do poder público municipal, por meio de ações das próprias educadoras, entender a especificidade daquela comunidade e daquelas crianças, né. Entender que o conteúdo que precisa ser passado para aquelas crianças, ele não está todo num livro didático. Ele vai para além, ele está nas memórias das pessoas da comunidade, ele está dentro da casa dos alunos, né. E eu acho que quando a gente fala em educação de crianças negras e especificamente em educação de crianças quilombolas, essa memória e essa trajetória do local, ela deve estar sempre presente. Eu espero que o meu relato, minha trajetória, tenha, podido ajudar vocês todos que estão participando desse curso, a terem um pouquinho uma outra visão do que é a educação escolar para alguém oriundo de uma comunidade quilombola. Claro que eu tenho noção de que a minha trajetória ela é apenas uma, tem pessoas em situações completamente diferentes da minha, mas eu espero que eu tenha conseguido ajudar vocês a terem um pouquinho da visão do que é ser um estudante quilombola, um estudante negro, na nossa comunidade que ainda hoje é muito racista, sexista e classista, infelizmente. Bom, desejo que vocês todos possam aproveitar o curso ao máximo e que sejam, motores de uma transformação, né, que a gente consiga, daqui a uns anos, não precisar ter esse tipo de discussão e que a educação ela seja, igual e permitida a todos. Olá a todos, a todas que estão nesse curso, né, proporcionado aí pela Universidade Federal do Rio Grande FURG. Já quero iniciar agradecendo a professora Carmen Schiavon, né, que é coordenadora desse projeto. Agradecer também ao Marcelo Studinski, historiador, né, que faz parte da coordenação desse curso, né, um parceiro de muitos anos, aí eu posso dizer, um parceiro da luta antirracista, né? Tivemos bastante contato no Conselho Municipal do Negro. A professora Carmen, tive o privilégio de ouvir ela no Salão Nobre da Prefeitura, né?
E eu gostaria de saudar, né, a cada uma que se inscreveu nesse curso, né? A gente sabe que a gente está vivendo um momento muito difícil, né, de pandemia, um momento bastante desgastante, né, bastante triste, mas eu tenho certeza que a gente está conectado, né, em prol de vibrações positivas para que tudo isso passe logo, né, e a gente possa se encontrar de forma presencial. Quero me apresentar para vocês, né? Meu nome é Marcel Amaral, eu sou militante do movimento negro desde os 14, 15 anos de idade, né? Fui coordenador da Juventude Negra aqui na cidade do Rio Grande pelo Condescom, depois fiquei redator do Condescom, né? E hoje eu me dedico às pesquisas também, né? Então, eu sou assistente social, especialista em educação e sociedade e também estou fazendo especialização em direitos humanos pela FURG, fiquei mestre em educação ano passado e esse ano estou no doutorado pelo PPGE aqui também da FURG, né? Hoje eu venho me debruçado sobre confluências, né, entre a filosofia africana e educação ambiental popular, no sentido de que elas, em confluências, possam estar combatendo e fragilizando o ontoepistemicídio, mas na pesquisa do mestrado, que é o tema que eu vou focar hoje aqui com vocês, eu pesquisei sobre o negro e a luta por reconhecimento às cotas raciais na universidade, né? Então, eu pretendo fazer uma síntese aqui com vocês, né? Fui orientado pelo professor doutor Vilmar Alves Pereira, no PPGEDU, da FURG, e essa minha pesquisa está disponível na biblioteca da FURG, tanto de forma eletrônica como de forma física, né? Para que vocês possam pegar, se tiverem interesse. Vai ser anexado para vocês, eu preciso falar depois com a coordenação, a arte da minha dissertação de mestrado, né? Eu estou com ela aqui do meu lado, e foi feita pelo artista pelotense Alessandro Flores, né? Eu dei a dissertação para ele, ele leu, fez a arte da dissertação, né? Então, vai ser anexado para vocês terem acesso, mas ela ao fundo, né, traz Oxalá e Ogum, né, trazendo aí a representatividade, né, da ancestralidade da população negra, porque nós, negros e negras, muitas das vezes temos uma intuição, trazemos uma força que nós nem sabemos de onde é, né? Então, justo isso, a gente traz ali Oxalá e Ogum representando essa ancestralidade. Abaixo tem a Luísa Maim, né, que vai representar a luta do negro no Brasil colônia. Ao lado tem Abdias do Nascimento, que vai representar a luta do negro na contemporaneidade. E ao centro tem um jovem negro com toga de formatura, representando, né, que as lutas de ontem e de hoje estão proporcionando com que nós cheguemos a espaços que para nós são significativos, como, por exemplo, a educação, né, estar formado, se formar, espaços que antes sempre foram negados, né? E nessa metodologia que eu vou utilizar com vocês, eu vou estar aqui com o painel do meu lado. Se eu sentir a necessidade de ler a citação, eu leio, e depois eu faço uma reflexão em cima dela, tá bem? É uma conversa, né? Longe de mim vir aqui dar uma aula para vocês. Eu acho que, com certeza, se trata de uma conversa sem sombra de dúvidas, né? Então, nesse primeiro slide que eu trago, eu já inicio com Paulo Freire, né? Um homem branco que vem sido muito perseguido na atualidade, né? E a gente sabe o porquê que ele vem sido perseguido. Em Pedagogia da Tolerância, que não é uma obra muito conhecida dele, porque é uma obra póstuma, né? Ele vai dizer o seguinte, vou ler para vocês. O branco trouxe a história na mão.
e a história é sua, e deu de presente porque quer bem ao desgraçado do negro. Na história dele, vem a cultura do branco, vem a religião do branco, vem a compreensão do mundo branco também. A língua do branco é a única que é língua, porque o que os negros falam é dialeto. Língua mesmo, só a do colonizador. A do colonizado é dialeto, é um negócio ruim, fraco, inferior, pobre, incompetente. Não é capaz de expressar o mundo, de expressar a beleza, a ciência. Isso só se pode fazer na língua do civilizado. Língua branca que é melhor, mais bonita, porque por trás dessa branquitude tem tanto Camões como Beethoven, né? O que Freire quer dizer com isso? Freire aqui ele ironiza, né, essa relação do branco colonizador, né? Porque que o Freire traz? O branco se colocou no centro do universo, né? E ele determina que a ontologia, né, o modo de ser e estar das pessoas precisa partir do olhar e da lente dele, né? Então, biologicamente, somos todos raça humana, né? Disso nós não temos dúvidas. Mas o branco, ele politizou a concepção de raça. E ao politizar a concepção de raça, o que o branco faz? Ele determina o que é uma raça superior, o que é uma raça inferior. O que é um povo civilizado e o que é um povo não civilizado, né? O que é cabelo bom, o que é cabelo ruim, o que é bonito, o que é feio, o que é inteligente, o que não é inteligente, né? O branco vai dizer, inclusive, que a filosofia ela é universal, a filosofia ocidental é universal, sendo que nós, das epistemologias do Sul, sabemos que a filosofia, ela não é a filosofia, são filosofias, né? A filosofia, ela não é universal, a filosofia, ela é pluriversal. Existem outras formas, outras epistemologias que precisam ser reconhecidas. E o branco, de lá para cá, como o Freire está ironizando, ele se coloca no centro desse universo, né? E nesse sentido, eu trago aqui o Petrônio Domingues, né? O Petrônio Domingues, ele vai dizer o seguinte: entre as políticas de ações afirmativas que vêm sendo experimentadas no Brasil, a mais polêmica é o programa de cotas para negros. Na verdade, as cotas constituem mecanismos extremos de ação afirmativa. É a reserva de um percentual determinado de vagas para um grupo específico da população, né? Negros, mulheres, gays, entre outros, principalmente no acesso à universidade, ao mercado de trabalho e à representação política. O Brasil já dispõe de diversas leis fundadas no princípio das ações afirmativas. Tais leis reconhecem o direito à diferença de tratamento legal para grupos que sofreram e sofrem discriminação negativa e foram desfavorecidos na sociedade brasileira, né? O que o Petrônio Domingues ele quer dizer, né? Existem inúmeras ações afirmativas. São um conjunto de ações afirmativas que tem como princípio o quê? As ações afirmativas, elas trazem por princípio a equidade, né? A equidade. E aí ele traz, dentro desta obra, que a mais polêmica das ações afirmativas é a política de cotas para negros e negras, né? Isso tanto nos concursos públicos como também nos concursos, como também no processo seletivo para ingressar nas universidades, né? Então, no terceiro slide, eu estou trabalhando aqui, eu trago aqui a Lélia Gonzalez, porque para a gente compreender as ações afirmativas, a gente precisa compreender de lá para cá, né? Ou seja, o que o passado fez para que no presente nós tenhamos esses impactos, né? E aí, trazendo Freire lá do início, ele já colocava para nós como o branco se colocou dentro da colonização, né? E dentro desse processo, a Lélia Gonzalez traz o lugar que é determinado para o branco
e o lugar que é determinado para os não brancos, né, dentro da sociedade. Então, Lélia Gonzalez vai trazer o seguinte: o lugar natural do grupo branco dominante são moradias amplas, espaçosas, situadas nos mais belos recantos da cidade ou do campo, e devidamente protegidas por diferentes tipos de policiamento, desde os antigos feitores, capitões do mato, capangas e etc., até a polícia formalmente constituída, desde a Casa Grande, o sobrado, aos belos edifícios e residências atuais, o critério tem sido sempre o mesmo. Já o lugar natural do negro é o oposto. Evidentemente, da senzala às favelas, cortiços, porões, invasões, alagados e conjuntos habitacionais, cujos modelos são guetos dos países desenvolvidos dos dias de hoje. O critério também tem sido simetricamente o mesmo: a divisão racial do espaço, né? O que a Lélia Gonzalez está querendo trazer para nós, né? O que ela quer dizer para a gente? Que de lá para cá, né, do Brasil colônia ao pós-abolição, a estratégia é sempre a mesma, né? Que é o quê? A divisão racial do espaço. Tanto é que hoje, não é à toa, né, que a gente, eu digo todos nós, né, nos surpreendemos quando a gente é atendido, por exemplo, por um médico, uma médica negra, né, por um advogado, uma advogada negra, quando a gente vê que existe uma unidade familiar negra que reside no centro, né, quando a gente vê um negro, uma negra jornalista num local de destaque dentro de um jornal, a gente fica espantado quando a gente vê um professor, um historiador negro, né? E por que a gente fica espantado, desculpem? Justamente porque existe aí a divisão racial do espaço que foi colocada, né? De lá para cá. Então, Lélia Gonzalez vai fazer esse direcionamento, né? Essa divisão racial do espaço que foi colocada desde o Brasil colônia até o pós-abolição, né? Dentro dessa perspectiva, né, eu trabalhei na minha dissertação de mestrado com a luta por reconhecimento de Axel Roné, né? O que o Axel Roné ele vai dizer? Ele coloca que o ser humano ele tem três dimensões, né? A dimensão do amor, a dimensão da solidariedade e a dimensão do direito. Então, o Roné ele vai dizer que quando uma dessas três dimensões forem violadas, aí o ser humano, aquele grupo ou indivíduo que teve uma dessas dimensões violadas, ele vai passar a lutar por reconhecimento, né? Então, para a comunidade negra, não foi uma dessas três dimensões que foram violadas, né? Mas foram as três dimensões que foram violadas. E por que as três dimensões foram violadas, né? A dimensão do amor foi violada porque de lá para cá perseveram agressões físicas e psicológicas que fragilizam a saúde mental e física das pessoas negras, né? A dimensão do direito foi violada e persevera sendo violada justamente quando, por exemplo, o crime de racismo não é reconhecido pelo juiz daquele tal caso, né? A violação do direito é violada quando, por exemplo, as cotas raciais são fraudadas por pessoas não negras. A dimensão do direito é violada quando um professor, por exemplo, é perseguido e exonerado pelo simples fato de ser negro, né? Ou quando a mulher negra, por exemplo, sofre violência obstétrica. A gente pode ficar toda a aula aqui falando de violações da dimensão do direito, mas a gente sabe toda essa questão que a população negra, que a comunidade negra, ela vem sofrendo de violações de direitos constantes durante todo esse processo, né, até aqui. E a dimensão da solidariedade, ela também foi extremamente, e é extremamente violada com as injúrias raciais,
né? Ou quando o ataque está relacionado ao grupo, à comunidade, né? Ou quando, trazendo para a realidade, quando dizem, por exemplo, que a universidade baixou o nível com o ingresso deste grupo, né? Na universidade, nesse espaço que até então não era tido como nosso, né? Então, a população negra ela tem essas três dimensões violadas. E o Axel Roné, ele diz que quando uma dessas três dimensões é violada, este grupo, este indivíduo, ele passa a lutar por reconhecimento, né? E aí, falando em luta por reconhecimento, entra aí o nosso amado movimento negro, né? A nossa eterna ministra intelectual, Nilma Lino Gomes, ela tem uma obra que se chama Movimento Negro Educador, né? Ou seja, ela vai dizer que o movimento negro ele é educador, ele educa, né? E ela vai dizer também, ela vai nos provocar, né? Vai provocar a academia em especial, perguntando para a academia se ela está reconhecendo o que este movimento negro educador educa. Se ela está reconhecendo nas práticas curriculares, nas práticas pedagógicas, se há o reconhecimento dos saberes que este movimento negro traz, né? Então, um dos marcos do movimento negro, aqui tratando de luta por reconhecimento, para a gente poder entrar na questão da política de cotas, né? Um dos marcos do movimento negro, sem sombra de dúvidas, foi a Marcha de Zumbi dos Palmares, lá em 1995, né? Houve uma marcha de zumbi. Imagina, em 1995, mais de 30 mil pessoas naquele ano, naquele período, tu conseguir reunir mais de 30 mil pessoas, era algo aberrante, né? Era algo inédito. Então, há aí a marcha de zumbi. Nessa marcha de zumbi, a população negra entrega uma carta ao então presidente Fernando Henrique Cardoso, fazendo inúmeras reivindicações para este grupo, para esta população negra brasileira, que persevera sendo maior parte da população e que não vê sua comunidade em espaços significativos, né? Então, foi solicitado inúmeras reivindicações. Foi solicitado negro na educação, foi solicitado regularização das terras quilombolas, foi solicitado uma política de saúde integral da população negra, foi solicitado a questão da segurança, né? A questão da polícia, né? A violência policial contra a população negra. Então, tudo isso foi entregue ao presidente Fernando Henrique Cardoso, né? Essa reivindicação do movimento negro, ela vai se consolidar ainda mais na Conferência de Durban em 1997, né? Onde a Organização das Nações Unidas, a ONU, ela solicita, né, que países que tiveram processos escravagistas se comprometam a criar de políticas públicas, a criar de estratégias, a criar ações afirmativas, não para solucionar, porque é impossível solucionar o processo escravagista histórico que afeta até hoje esta população, né? Mas para amenizar e buscar reparação histórica para esse processo. Então, Fernando Henrique Cardoso assina esse termo mundial, né? E diz que a partir dali o Brasil iria se comprometer com estas políticas de ações afirmativas visando a amenização dessa desigualdade racial tão latente, né? Mas esse termo assinado, ele vai deixar de ser tímido, né? Ou seja, a gente vai passar a ver uma maior efetividade na prática destas teorias em questão de políticas de ações afirmativas, já na gestão do governo Lula em 2002, né? E por que que eu digo que é importante com que o país tenha criado essas estratégias? Porque
o país está reconhecendo de forma direta que há, sim, um racismo estrutural, como nos diz Silvio Almeida, que há um racismo institucional, como nos diz Matilde Ribeiro, né? Ou seja, que há, sim, uma desigualdade racial muito latente no país e que precisa ser combatida. Então, o Estado se reconhece racista e passa a se comprometer pela criação das estratégias dessas políticas de ações afirmativas, né? Então, foi criada a CEPIR, que é a Secretaria Especial de Promoção da Igualdade Racial, foi criado o SENAPIR, né, que é o Conselho Nacional de Políticas de Promoção da Igualdade Racial, foi criada a própria Política de Promoção da Igualdade Racial, e também surge aí, a partir de 2002, a efervescência da criação de conselhos municipais do negro, da criação de conselhos municipais, estaduais, indígenas, e atualmente agora a criação de conselhos municipais estaduais de políticas de promoção da igualdade racial, né? Então, o que eu quero dizer com isso, né? Que de lá para cá houveram sim leis e estratégias muito assertivas para essa comunidade negra, né? Eu quero destacar aqui a Lei 10.639 de 2003, que foi substituída pela Lei 11.645, que inclui dentro dos currículos da educação básica, tanto em escolas públicas ou privadas, a história e cultura afro-brasileira e indígena, né? A Lei 2.288 de 2010, que foi um marco no Brasil, que foi a criação do Estatuto da Igualdade Racial, com suas ressalvas, mas foi importantíssima a criação do Estatuto, né? A própria Portaria 992 de 2009, que trata aí da saúde integral da população negra no SUS, né? Porque a gente sabe que nem sempre o tratamento médico para a população negra é o mais adequado, né? Agora, já na gestão Dilma, a gente tem a Lei 2.711 de 2012, que é a lei de cotas nas universidades. Depois, a Lei 2.990 de 2014, que trata da lei de cotas nos serviços públicos federais, deixando os estados e os municípios de forma optativa, né? Então, mais uma vez, eu reafirmo, né? Eu não estou colocando, né, que a política de cotas e todas essas políticas, elas na sua efetividade, elas estão sendo importantes, né? Mas eu estou querendo dizer que elas são importantes no sentido de que o Estado está reconhecendo que ele é racista e precisa criar estratégias para combater esse racismo, tá? Mas, tratando mais especificamente, né, da política de cotas raciais, eu vou pegar aqui meu painel, deixa eu ver aqui. O Abdias Nascimento, que é um gigante, né, intelectual, político, que para sempre deixou este legado para sempre, né? Ele vai dizer o seguinte: falar em identidade negra numa universidade do país é o mesmo que provocar todas as iras do inferno e constitui um difícil desafio aos raros universitários afro-brasileiros, né? Então, a lei de cotas ela é criada no ano de 2012 e, antes de ingressar nessa síntese que eu fiz da política de cotas, eu acho que é importante destacar duas coisas, né? A primeira é que a política de cotas, ela não precisa mais ser defendida, né? Ela não precisa mais ser defendida justamente porque ela mesma se defende com os resultados que nós temos hoje, né? Isso está em todas as instituições de ensino. E a segunda coisa que eu tenho que destacar
é que é óbvio, né, que pouco importa hoje se as pessoas são favoráveis ou contrárias à política de cotas na educação, né, para negros, porque é lei e precisa ser cumprida, né? Mas como pesquisador, né, e eu me debrucei nesse período do mestrado aí de 2017 a 2019, justamente na política de cotas raciais na área da educação, né, eu trago assim algumas críticas, clichês, né, e o meu contraponto, né? Eu acho importante a gente sempre trazer a questão contrária para a gente poder contrapor, né? E contrapor com dados científicos, né? Com dados verídicos. Então, a pergunta clichê é de quem é, afinal, negro no Brasil, né? Dentro daquela perspectiva de que somos todos iguais, de que o Brasil é um país super miscigenado. Alguns falam até da democracia racial que Gilberto Freire falava, né? Mas a gente sabe que cientificamente isto já caiu por água abaixo, né? O próprio Estado, ao criar leis, reconhece que o racismo existe e precisa combatê-lo, e as estatísticas estão aí, né? A gente sabe que existe sim um racismo no país e que o país não é esse país acolhedor como se vende essa imagem lá fora, né? Depois entrou, como pergunta clichê, a afirmação clichê, né, que a banca de fenótipo é um tribunal racial, né, e volte e meia se pergunta quem são essas pessoas e quais os critérios desta banca, deste tribunal racial que eles adjetivam assim, né? Então, primeiro a gente precisa deixar explícito, né, que quando a lei de cotas foi criada, não se foi pensado que poderia haver tantas fraudes, né? Nunca se pensou que tantas pessoas não negras fossem se inscrever pela política de reparação, né? Pela política de cotas. Então, de primeiro momento, as universidades elas criam o critério de autodeclaração, né? Só que com o passar do tempo, o movimento negro e as próprias instituições de ensino, elas percebem que a política de cotas está no exercício da sua efetividade, só que não existem negros dentro da sala de aula, né? Ou seja, se percebe que havia muito candidato se autodeclarando e que não pertencia à comunidade negra, né? Alguns candidatos, sem maldade, justificavam que o seu tataravô, que seu bisavô era pertencente à população negra, né? Outros, de forma maldosa, fraudavam realmente de má índole, de má intenção, né? Então, foi necessário criar outra estratégia para essa política de cotas, que foi justamente a banca de heteroidentificação, a banca de fenótipo, né? Aí algumas pessoas dizem, mas isso é um constrangimento para o candidato. Não é um constrangimento para o candidato, porque quando ele seleciona a, a reserva de vagas, ele já sabe que aquela universidade vai chamá-lo para fazer uma verificação se há, de fato, se esse candidato tem de fato o critério, né, que é ser negro ou pardo, ou indígena, e aquela instituição que não possui essa banca de fenótipo, ali está bem explícito que esse candidato passará por revisão se caso haja alguma denúncia de falsidade, né, das informações repassadas. O que é a banca de heteroidentificação? Né? A banca de heteroidentificação é esta banca composta por um número ímpar de pessoas que, enquanto o candidato se apresenta para apresentar toda a documentação solicitada para fazer sua matrícula na universidade, esta banca de heteroidentificação está visualizando a questão física do candidato, né? Porque, como diz Horaci Nogueira, o racismo no Brasil ele é um racismo de marca,
ou seja, ele é um racismo de fenótipo. Então, você pode ter vô, bisa, tataravô negros, mas se você não tiver o fenótipo negro, você não passa por racismo no Brasil, né? Então, essa banca de fenótipo, ela vai avaliar muito além da tonalidade de pele. Ela vai avaliar se esse candidato possui traços negroides e se esse candidato tem, de fato, o critério de ser negro ou não negro, né? Quem são essas pessoas que fazem, que pertencem a essa banca de heteroidentificação, né? São pessoas da sociedade civil e também funcionários públicos que passaram por uma capacitação, né? Uma formação especificamente de banca de heteroidentificação, ou seja, são pessoas preparadas e aptas que tiveram formação com historiadores, com antropólogos, com sociólogos, né? São pessoas que estão aptas para estarem ali preenchendo a vaga da banca de heteroidentificação, né? Outra questão que as pessoas colocam, né, é que muitos negros e pardos, eles são indeferidos por esse chamado tribunal racial, né? A grande verdade, e aí eu desconheço, né? Mas a grande verdade é que muitos candidatos que são indeferidos, eles acabam, por mais doentio que isso seja, né? Eles acabam fazendo plástica, eles acabam se bronzeando, eles acabam comprando produtos para encrespar os cabelos e aparecem no Ministério Público, aparecem em sites, em redes sensacionalistas para dizer que foram injustiçados, né? E o que ocorre? Dentro desta banca de heteroidentificação existe uma câmera, né? Esta câmera, ela está filmando o candidato no momento daquela entrevista com o candidato. Então, o que vale é como o candidato se apresenta no dia, né? E não posteriormente, né? Então, o que ocorre? Muitas pessoas, por mais doentio que isso seja, repito, elas mudam toda a estrutura física delas para conseguir ingressar na universidade. Isso é triste, é lamentável, né? A política de cotas é uma política muito séria, muito ética, de muita luta, né? E que não merecia passar por essa violação, né? Por essa agressividade de pessoas não negras que querem a todo custo se encaixar dentro dessas vagas, né? Principalmente em cursos tidos como elitizados pela sociedade. Então, quando, né, você, cursista, se deparar com uma situação assim, antes de apoiar este suposto injustiçado, tenha convicção, né, de que existe uma banca ali que está preparada, que se indeferiu foi porque o candidato não tinha traços negroides. Eu desconheço aí qualquer injustiçado, pelo menos nas realidades que eu vivenciei, qualquer injustiçado que não se enquadrasse de fato para os critérios da política de cotas raciais. Tá? Depois, muito clichê, né? As pessoas dizem que há uma segregação e racialização dos espaços, né? Com as cotas raciais, que a política de cotas raciais ela veio para dividir as pessoas, né? Mas aí a gente precisa se perguntar de forma bem reflexiva se de fato há ou não há racismo no Brasil, se de fato os brasileiros são ou não são racistas. Porque se os brasileiros são racistas, é muito óbvio que sempre houve essa segregação do espaço, como dizia Lélia Gonzalez lá atrás, né? Então, cabe a nós reconhecer que sim, somos um país racista, para concordarmos com essas estratégias e contribuirmos para essas estratégias de amenização dessa desigualdade, né? Depois, outra
questão que é muito colocada, inclusive pelas instituições de ensino, é que é muito negro saber quem é e quem não é negro no Brasil. É muito difícil saber quem é e quem não é negro no Brasil. Ora, é engraçado que as instituições deem essa justificativa, porque quem é negro sabe que sempre é identificado, né? A polícia não tem dúvidas quando faz as abordagens policiais de quem é negro e quem não é, né? O mercado de trabalho que nos exclui a todo tempo por sermos negros, sabe sim nos reconhecer quando somos negros ou não é verdade? As mídias, os papéis de novela, né? Em todos os setores, a sociedade mostra que reconhece sim quem é negro e quem não é, até porque a desigualdade é realizada, né, nesses espaços. Então, essa justificativa das instituições colocarem barreiras, dizerem que há dificuldade de saber quem não é e quem não é negro no Brasil, é muito complicado, né? Depois, outra questão que eu acho bastante clichê é dizerem que a reserva de vagas para negros e negras deveria ser extinta, devendo o país adotar apenas as cotas sociais. Então eu vou dizer uma coisa para vocês que estão fazendo esse curso, né? Espero que vocês repassem para as pessoas que não estão fazendo esse curso. Não existe cotas raciais na universidade. Não existe. O que existem são, de fato, cotas sociais. E por que eu estou dizendo isso? Porque a política de cotas raciais que as universidades adotaram, elas não permitem que pessoas negras que estudaram em escolas particulares concorram pela, uh, pela lei de cotas para negros. Então, aqui eu faço a minha crítica, e na minha dissertação eu faço uma crítica ferrenha aos marxistas, que vão resumir tudo a questão de classe, como se tudo fosse questão de classe, né? Então, a política de cotas raciais nas universidades, na verdade, não existe, porque nesta política de cotas, mesmo que este negro tenha estudado em escola particular privada com bolsa, ele não pode fazer parte dos critérios desta lei, né? Quer dizer, para a lei de cotas, apenas os negros que se enquadram, que estudaram em escolas públicas e que se enquadram dentro do critério econômico é que podem concorrer a essas vagas, né? Então, as cotas, na verdade, sempre foram sociais. Nós não temos cotas raciais nas universidades, né? Infelizmente, porque você não pode resumir a questão negra à questão de classe, né? Se de fato as pessoas negras com suposta ascensão social não sofressem racismo, a gente não iria ter todos os dias reportagens na televisão de jornalistas, de atrizes, de atores que têm uma ascensão social denunciando o crime de racismo ou injúria racial que sofreram, né, que foram vítimas. Então, você não pode resumir a questão de raça à classe. E aqui vai a minha crítica, né, aos marxistas ferrenhos. Você também não pode resumir o gênero à classe, como você não pode resumir a raça à classe, né? A gente precisa sim fazer o recorte de raça, de gênero e classe para podermos sim visar uma equidade, porque enquanto nós ficarmos apenas na questão de classe, a gente não consegue dar um passo à frente, né? Outra questão que é colocada é que as cotas, elas atingem a autoestima e o orgulho dos negros de forma negativa, né? Olha, gente, eu pesquisei estudantes cotistas, em sua grande maioria, que não pertenciam a nenhum movimento social popular, que não tinham conscientização de movimento negro, de nenhum movimento popular, tá? E o que eu consegui compreender com o que eles falaram, né? Que ao selecionar por cota racial, eles imediatamente são obrigados a pesquisar o que é isso.
para eles poderem acessar, para eles poderem solicitar esta vaga pela reserva de vagas. Então, mesmo que de forma superficial, esse candidato, ele vai lá e pesquisa o porquê da cota racial. Então, a partir dali, mesmo que de forma superficial, ele tem uma conscientização, né, do porquê que aquela lei existe, né? Então, a lei proporciona essa conscientização, mesmo que de forma superficial. Depois, há uma reflexão de que o passado histórico escravagista ele vai causar impactos significativos no hoje, né? Tanto é que grande parte da população negra que está hoje dentro da universidade é a primeira pessoa da sua geração a conseguir pisar numa sala de aula, né? Então, há uma reflexão aí desses impactos. Depois, também se percebe que, mesmo sendo a maior parte da população, nós negros, quando esse candidato chega dentro da sala de aula, ele se depara e vê que é minoria. E ele, mesmo que de forma involuntária, ele percebe que ele ali dentro está representando um grupo, né? Então, não há, na política de cotas raciais, nenhum problema com a autoestima desses candidatos. Pelo contrário, né? Reafirma e reforça a autoestima da população negra. O que ocorre de negativo é que esse cotista sabe que vai precisar ser 2 vezes mais do que os outros, porque a cobrança é maior, porque ele está ali por reserva de vagas, e todos os que eu pesquisei, eles dizem a mesma coisa, né? A gente se sente pressionado o tempo inteiro, a gente percebe que a gente é mais pressionado, tanto pelos docentes, tanto pela instituição e assim sucessivamente, né? Tanto é que agora vem a outra crítica realizada à política de cotas, que dizem assim, as cotas raciais baixam o nível da universidade, né? Isso é uma mentira, porque foi comprovado que os cotistas, eles têm a nota igual ou superior aos não cotistas. Então, essa acusação de que baixou o nível da universidade, eu acredito que seja em relação à questão estética, à questão física, né? Porque um corpo negro incomoda bastante, e não a questão de qualidade no sentido de notas e de dados estatísticos, né, em relação às universidades. Depois, outra questão que é colocada, aqui eu anotei várias coisas, né? Os negros que se vitimizam, os negros não se dão respeito, né? Não se valorizam eles próprios, por tudo se ofendem, são repletos de mania de perseguição, né? E vou falar uma frase de um ex-vereador de Rio Grande, que justamente na votação para a política de cotas em concursos públicos municipais aqui na cidade de Rio Grande falou com estas palavras: os negros já estão quase que como os brancos, né? Mas em nenhum momento a gente quer ser como os brancos, a gente só quer ter direitos iguais, né? Então, ao contrário das pessoas não negras estarem se preocupando que as cotas raciais são mimimi e se vitimizam, né, e que os negros se vitimizam, as pessoas não negras precisavam ter a consciência de se preocuparem com essa necessidade de reparação histórica por tudo que foi causado lá atrás, né, e que impacta até hoje, não é verdade? E por último, né, os negros não são menos inteligentes do que os brancos. Por que, então, a política de cotas raciais? Sim, quanto isso eu concordo plenamente com a oposição, porque as cotas raciais não surgem por qualquer fato de intelectualidade inferior do negro para o branco, né? As cotas raciais, elas surgem justamente por essa questão de reparação histórica necessária para que nós possamos ter aí uma
possibilidade de amenização de desigualdade, né? Tanto é que nós não queremos essa lei para sempre, essa lei só vale por 10 anos. Essa lei, ao contrário do que muitos dizem, ela não é eterna, né? Nós queremos sonhar com um país que não precise mais de cotas raciais, mas enquanto for necessário, será preciso a permanência e a renovação desta lei nas universidades e nos serviços públicos, né? Aqui já meio que concluindo, né? Dizer assim, né? A nota do Enem é a mesma, o ponto de corte de partida é a mesma, né? Reforçando, então, que a intelectualidade não está atrelada à política de cotas raciais, né? Então, eu concluí na minha pesquisa que essa política de cotas raciais para negros, né, pretos e pardos, porque por lei o negro é preto e pardo, ela vem contribuindo sim no que tange à amenização dessa desigualdade racial, que é uma desigualdade estruturada e institucionalizada, né, nos diversos segmentos da sociedade. Percebi também que a ideia de inferioridade do negro para o branco, ela se deve apenas à questão de oportunidades, né? Percebi que sim, é necessária a renovação desta lei por mais 10 anos para nós vermos os resultados que tivemos, porque no início da implementação, como eu disse, tiveram essas falhas, né, significativas, onde tudo se tratava de autodeclaração, né? E mais, trabalhando ainda a questão de deficiências, ainda existem, né? Desculpa, deficiências não, né? Porque isso faz parte de capacitismo. Trabalhando a questão desses problemas, nós percebemos que a política de cotas persevera com essas problemáticas, porque muitas das instituições não incluíram a banca de heteroidentificação nas suas instituições, né? Nós não temos assim uma lei que obrigue, né? O que nós temos é uma lei que deixa legítima essa possibilidade, né? Que foi feita, se não me engano, em 2016. Outra problemática muito grande é que, ao mesmo tempo que a universidade inclui esses estudantes cotistas para, para o ingresso, eles não pensam nesse recorte de raça para a permanência, né? No sentido de bolsas de incentivo, de iniciação científica, no sentido de permanência, de transporte, de assistência estudantil. Esse recorte de raça, em sua grande maioria, não é realizado. Então, há aí uma grande contradição, né? Você inclui, mas você, ao mesmo tempo, exclui, não possibilitando a permanência desses estudantes. Eu sugeri, nessa minha pesquisa, que as universidades adotassem apenas e seguissem, né, por exemplo, o método de concurso que é realizado em concursos públicos, né, onde há a banca de heteroidentificação e em nenhum momento se resume esse cotista à questão de classe, mas à questão de raça, né? Por que nós não temos cotas sociais nos concursos públicos e nas universidades nós temos? Porque nós acreditamos, os estudiosos intelectuais acreditaram, né, que as cotas sociais eram necessárias nas universidades, porque se entende que o branco pobre, ao conseguir o seu diploma, ele disputa em pé de igualdade com os outros brancos que sempre estiveram em ascensão social, né? E se percebe que o negro, mesmo que com formação técnica ou diplomado na graduação, licenciatura, tecnólogo, ele persevera com a barreira do racismo institucional, né? E para além desse racismo institucional, mesmo que não houvesse, também é necessário que haja reparação histórica por esta população que carregou o Brasil no braço, que construiu este país
e pós-abolição foi deixado à própria sorte, né? Eu quero encerrar, né, dizendo uma frase bastante clichê, mas é uma frase que vinda, né, dessa mulher maravilhosa chamada Conceição Evaristo, sempre nos toca, né? E ela diz que a nossa escrevivência não pode ser lida como histórias para ninários da casa grande, mas sim para incomodá-los em seus sonos injustos, né? Então deixo aqui meu abraço, meu agradecimento, deixo também meu e-mail, caso algum, né, algum membro do curso queira fazer um comentário, queira acrescentar, perguntar alguma coisa. E desde já agradeço Marcelo Studinski, professora Carmen Schiavon, né? E me coloco à disposição para parcerias futuras. Muito obrigado e um excelente curso para todos vocês.